esse edifício que Nosso Senhor Jesus Cristo vinha fundar para que a humanidade fosse santificada, para que a humanidade recebesse os efeitos da redenção. E as vidas deles trazem muitos ensinamentos, trazem muitas verdades que precisamos aplicar na nossa vida. Portanto, vamos pedir graças para que neste ano, que celebramos São Pedro e São Paulo mais uma vez, esses ensinamentos aplicados aos dias de hoje penetrem inteiramente nossas vidas e possamos tirar um grande proveito. Para isso precisamos pedir perdão das nossas faltas, começando a limpar aquilo que ainda precisamos de ser perdoado nas nossas vidas e, portanto, comecemos a Santa Missa com esse pedido de perdão. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para a nova vida. Reconheçamos as necessidades da misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Señor Jesucristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus em
Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. São Pedro e São Paulo, coluna da Santa Igreja, escola como diz, vamos escutar isso no prefácio antes da consagração, antes da oração eucarística. O fundamento da Santa Igreja, porque São Pedro foi aquele que, sobre a herança da sinagoga, sobre a herança de Israel, ele construiu e colocou a Santa Igreja, e São Paulo aquele que foi escolhido por Deus para começar a evangelização aos povos paganos. Se não fosse São Paulo, nós estaríamos ainda esperando que viessem os evangelizadores. Claro que era destino divino que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Então foi São Paulo que abriu o caminho para que depois os pregadores, os apóstolos, fossem por todos os cantos. E que foi o fator, um dos fatores principais que fez com que esses dois varões se constituíssem
beleza e nessa glória com a qual nós hoje nos reclamamos. Nós às vezes vemos igrejas, grandes igrejas em Roma, se a porta, São Pedro e São Paulo. Às vezes nos vemos para simbolizar, sintetizar o apostolado de São Pedro e São Paulo. O que precisavam eles para serem assim? Certamente se configurarem, se transformarem em outros Jesus, em outros nosso Senhor Jesus Cristo, e se assemelharem tanto a Ele que a sua missão atingisse um auge. E em que ponto nós poderíamos dizer que isso foi o mais marcante em São Pedro e São Paulo? As leituras de hoje nos dão umas boas pistas. Nós vemos aqui, primeira leitura, super interessante, começa a perseguição à igreja nascente e Herodes dá-se conta que vai agradar muito aos judeus inimigos da Santa Igreja que estavam nascendo, aos inimigos de Nosso Senhor, se ele prender justamente São Pedro. Porque se prende São Pedro, está prendendo a cabeça. Se um corpo é preso pela cabeça, o que acontece? O corpo fica imobilizado, fica incapacitado. Começa a asfixiar alguém pela cabeça, o que acontece? O corpo todo fica imóvel, fica asfixiado e não pode fazer nada. Então vamos pegar São Pedro. E São Pedro, ele já tinha perdido o medo. Nós vamos comparar com São Pedro, vamos percorrer um pouquinho a vida de São Pedro. Depois do Evangelho de hoje, tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei em minha igreja. Uma glória impressionante. Um minuto depois, nosso Senhor Jesus Cristo começa a anunciar que ele ia passar pela paixão, que ele ia ser morto, crucificado, que ele ia sofrer muito das mãos dos sacerdotes. E São Pedro o que diz? Deus não permita isso. Para ele, considerava seu pensamento, seu critério superior ao critério de Deus. Não, esse negócio da paixão, isso não vai ser permitido. Nós não permitiremos, jamais. A gente jamais permitirá isso. O que disse nosso Senhor para ele? Vai para trás, Satanás. Aquele que começava o seu sumo pontificado acaba de ser nomeado Papa e chamado de Satanás. Aí nosso Senhor vai para Jerusalém. E São Pedro, não, nós vamos te acompanhar até o fim. 3 vezes ele nega nosso Senhor. Ele não está presente aos pés da cruz. Está São João, está Nossa Senhora, mas ele não estava. E assim vai. De repente chega o Espírito Santo, santifica ele. E São Pedro pregando o Evangelho no centro de Jerusalém, sim, com o menor medo, disposto a ser preso, disposto a ser chicoteado. Primeira vez que eles são castigados por terem pregado o Evangelho, eles são contentes. Nós já fomos dignos de sofrer pelo Evangelho. Que diferença daquele momento em que São Pedro sentia aversão, sentia rejeição pelo sofrimento, e aqui, em que ele está feliz, se sente bem-aventurado por sofrer a causa do Evangelho. Ou seja, ele tinha passado por uma transformação. De inimigo da cruz, de temeroso da cruz, ele tinha se tornado amante da cruz. E sendo amante da cruz, era mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pregação dele é uma pregação poderosa. Primeira pregação de São Pedro. Foram batizados 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Deve ter sido 10.000, 15.000 pessoas. Aquele dia descansado, o braço no final do dia tinha que segurar a outra pessoa, porque não dava mais para batizar. Naquele tempo não era batizar com uma conchinha como hoje. Era enfiar embaixo da água, eles devem ter dado alguma fonte. Então imagine, a gente vai brincar aqui na água, vai fazer caldo no outro. Imagine fazer 10.000 caldos um dia só. A pessoa cansa bastante. Esse foi o resultado da primeira pregação de São Pedro. Por quê? Porque ele tinha aprendido a não fugir da cruz. Ele tinha aprendido a, quando a cruz é mandada por Deus, abraçar com amor e levar até o fim. Esse é São Pedro. São Paulo não é muito diferente. São Paulo, o perseguidor dos cristãos, feroz, perseguidor ferrenho. Ele que estava disposto a percorrer pelas cidades todas para procurar os cristãos e prender
cristão em canto nenhum. Ele que colabora com os assassinos de Santo Estevão. Esse era São Paulo. Em certo momento, ele é convertido, ele diz para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daquele momento em que ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Ele só fez o que Deus queria. Uma transformação impressionante. E ele chega aqui no fim da vida. Esta carta, a segunda leitura, São Paulo está escrevendo desde a prisão. Ele já sabe que está sendo levado à morte por seus inimigos. Entretanto, em algum momento nessa carta, sente-se da parte de São Paulo um desânimo, uma sensação de fracasso absoluto. Ele está com a alegria da consciência tranquila pela missão cumprida. Ele é justamente essa segunda carta de São Paulo a Timóteo. Ele está escrevendo para animar Timóteo. Timóteo mais jovem, menos experiência da vida, já era bispo de uma cidade complicada, e Timóteo começa a ver as complicações decorrentes da perseguição que estava sofrendo a igreja de todo o Império Romano. E Timóteo começa a sentir o peso da cruz, começa a ficar desanimado. São Paulo sabe disso. Ele escreve uma carta, que estamos no capítulo 4, mas desde o primeiro versículo da carta é só para entusiasmar a Timóteo com a sua missão, com o chamado que Deus tinha feito a ele, e mostrando para ele que essas lutas, que esses sofrimentos, que essas coisas que Deus mandava, eram uma glória para ele, que ele tinha que ficar contente, porque dessa forma estava cumprindo a sua missão. A missão da autoridade, a missão do chefe, a missão do bispo, a missão do apóstolo, a missão do pai de família, a missão do superior é sempre sofrer pelos outros, é dar tudo, é se entregar por inteiro. E São Paulo vem relembrar a Timóteo essas graças que eu tinha transformado, pelas quais São Paulo tinha visto a grande vocação dele. Eu tinha ordenado o bispo para cuidar de uma igreja particular. E quando chega neste ponto da carta, São Paulo manifesta um monumento do que é o homem que sabe que cumpriu com o seu dever. Ele chega e diz: alguém diria, se não fosse São Paulo, eu diria: nossa, que homem cheio de pretensão, que homem orgulhoso. Ele está se achando o quê? Não, ele diz tranquilidade: estou para ser derramado em sacrifício. Ele já sabe que estão acabando os seus dias. Não se incomoda. Se é o destino de Deus, vamos para frente. O nosso destino não é nesta terra, o nosso destino é o céu. Ele diz: combati o bom combate. Quando veio o combate, eu não fugi, eu combati. Eu apresentei o meu corpo no combate, não fugi. Completei a corrida. Um atleta, é uma metáfora, ele correu o que tinha que correr, e correu dentro da pista. Ele não correu fora da pista, correu dentro da pista. Então completou a corrida. Guardei a fé. Ele nunca, depois de dizer para Nosso Senhor: o que queres que eu faça? Ele nunca abandonou a verdadeira fé. Ele, pelo contrário, espalhou a fé por todo aquele mundo conhecido. O Império Romano, o mar Mediterrâneo, virou um mar católico por causa de São Paulo, que foi quem espalhou a Santa Igreja por toda aquela região. Ele chegou até a Espanha. Ou seja, desde Jerusalém até a Espanha, ou seja, de ponta a ponta do mar Mediterrâneo, ele difundiu o Evangelho. E aí ele diz com toda tranquilidade: agora está reservada para mim a coroa de justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele diz com toda tranquilidade: eu vou ser premiado por Deus. Por quê? Porque eu sei que cumpri o meu dever. Eu nunca fugi da cruz. E aí ele vai esclarecer: mas não foi pelas minhas forças. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Ou seja, eu fui um mero instrumento, mas a mensagem, quem fez com que se divulgasse foi o próprio Deus. Isso traz para ele uma alegria de alma, que ainda que eu vou ser morto pelos romanos, eu estou completamente tranquilo de consciência. E aí nos vemos onde é que está a chave para a pessoa se configurar com nosso Senhor Jesus Cristo. E não é só São Pedro e São Paulo, não. Está uma mensagem para todos nós. Às vezes, na nossa vida, às vezes, sempre acontece isso. Mais cedo ou mais tarde acontece.
vão se apresentar as dificuldades, vão se apresentar as cruzes, vão se apresentar inclusive por causa do desejo que nós temos de sermos fiéis ao Evangelho. Vai ser uma situação no meu trabalho na qual os companheiros vão querer debochar de mim por causa da minha fidelidade à fé. Eles vão querer me ridicularizar diante dos outros. Vai ser às vezes dentro da própria família, um membro da família que quer me pressionar a tomar uma atitude que é contra a minha consciência. Vai ser às vezes, eu sou mais jovem, estou na escola, estou na universidade, meus companheiros, uma má amizade, querem me levar para o pecado. Todo mundo passa por situações assim. E a hora que nós temos que dizer a nosso Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou fazer a vontade de Deus, vou fazer aquilo que meus maus instintos, minhas más tendências estão me pedindo. Fidelidade aqui como São Paulo, guardei a fé. Eu vou guardar a fé que recebi dos meus pais. Eu vou ser fiel ao Evangelho. E nesse abraçar essa luta, essa cruz que a providência nos manda, que a gente vai se tornando mais semelhante a nosso Senhor e vai, portanto, se santificando. Essa fidelidade aos 10 mandamentos, essa renúncia que nós devemos fazer às vezes a prazeres, muitas vezes ilícitos, pecaminosos, mas às vezes é exigida uma renúncia pelo bem da nossa família. Às vezes um pai de família que tem que fazer um sacrifício de alguma coisa que seria justa para o bem de seus filhos, para o bem da sua família. Tudo isso aceito com amor, aceito com determinação, que vai nos transformando. A pessoa, quando chega no fim da vida, está com a consciência tranquila, que pode dizer como São Paulo: o Senhor, justo juiz, me dará a coroa de justiça. Por quê? Porque de fato está reservada, como diz São Paulo aqui, uma coroa de justiça para cada um de nós. Tem um trono vazio no céu, esperando que eu chegue. Esse trono foi abandonado por um anjo, se tornou um demônio e está reservado para mim. Mas eu tenho que conquistar. Essa conquista se faz abraçando a cruz, se faz abraçando o próprio dever. Então vamos pedir a São Pedro e São Paulo que nos contenha de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus as graças para podermos tomar esse caminho. Porque isso aí é fácil de falar, mas na hora da verdade exige sacrifício, não é fácil. Mas tudo é possível para a graça de Deus. Como dizia Nossa Senhora São Pedro também em outra ocasião: o que para os homens é impossível, para Deus é possível. A graça tudo pode, mas nós precisamos deixar o caminho aberto à graça. Então pensamos isso na Santa Missa de hoje, por intercessão de São Pedro e São Paulo, que dessa forma, no final da nossa vida, Deus nos encontre com aquela firmeza, com aquela determinação com que São Pedro e São Paulo, no dia de hoje, ofereceram seu martírio. São Pedro crucificado de ponta para baixo, porque não se considerava digno de morrer exatamente da mesma forma que nosso Senhor. Ele sendo judeu, os romanos crucificavam. São Paulo decapitado. Como ele era romano, ele tinha direito, para que direito agradável, de não morrer crucificado, mas morrer decapitado. E quando o carrasco jogou a espada em cima dele com toda a força, a cabeça dele pulou e deu 3 pulos no chão. Pum, pum, pum. E conta a lenda, que hoje existe o local, de que desses três brincos, desses 3 pulos que deu a cabeça, nasceram 3 fontes. Trifontana, que existe até hoje em Roma. 3 fontes que significam as graças que Deus derrama por causa daqueles que oferecem seu sacrifício por amor a Deus. Peçamos esta graça na Santa Missa de hoje e que São Pedro e São Paulo nos protejan a todos e a todas as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
accipite et divite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, cui pro vobis et pro multis effundere in remissionem peccatori, hoc facite in meam commemoratio. Mysterium Fidei. Memoris initur mortis et resurrectionis eius, dividamur David et palicis salutis superius, in gratias agentes qui ambigus abustias reclamante et tibi ministrare. Et supplices et peccamus, corporis et sanguis Christi participes, a Spiritus Sanctum regnum. Recordare Domini Jesu tue Doctor Ricus, ut eam caritate perficias una cum Papa nostro Francisco, et Christo nostro sepulcro et universo. Memento essiam flatum nomen principal resurrectionis omnium, omniumque in commiseratione defuntorum et Deus in tuum cultus jubilavi. Omnium nostrum presumus miserere, cum beata Dei et Virgine Maria, beata Iesu Christus Sponsor, cum beatis Apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo trabuerunt. Eternamente mereamus et consortes, et laudemus et glorificemus per Filium tuum, Iesu Christus. Per ipsum et con ipsum et in ipsum, est Deo Patri omnipotenti et unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Obedientes a palabra do Salvador, e formados no divino ensinamento dos santos e servos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une.
segunda às 10h30, todos os domingos do ano. Aos primeiros sábados de cada mês temos uma missa em desagravo aos pecados e blasfêmias e indiferenças que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, sempre aos primeiros sábados às 10h30 da manhã. Às 9h30, sempre aos primeiros sábados, começamos com a coroação de Nossa Senhora, a oração do terço e a meditação sobre o mistério do Rosário. Estão todos convidados. Próximo sábado teremos essa missa também às 10h30, sendo que às 9h30 começamos com essa devoção em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe Celestial, que está intercedendo pela salvação de cada um. Um agradecimento muito especial hoje a todos que estão aqui, as famílias de Juiz de Fora, os terciários, aos nossos amigos de sempre, mas ao nosso caríssimo Padre Inácio Montouro e ao Diácono Tiago, mas ao Padre Inácio por essa palavra profunda que eu tenho certeza que tocou no coração de cada um, que é a história de São Pedro e São Paulo, esse chamado à conversão, essa configuração de Nosso Senhor. Levamos essa palavra no fundo da alma para transformar a nossa vida, que a graça de Deus tudo pode. Se alguém quiser fazer algum pedido de oração, escrever essa intenção, tem a folhinha ali sobre a mesa ao fundo da capela. As revistas que estão também naqueles móveis podem ser levadas de presente para os senhores lerem em casa. Quem quiser ajudar e puder ajudar na manutenção aqui do mosteiro, tem umas formas aí, várias formas, tem um QR Code, tem os locais apropriados ali atrás. E hoje vamos ter, se quiserem visitar, conhecer, tem perto ali do bebedouro de entrada, tem uma lojinha do mosteiro também. Quem quiser passar para conhecer, se tem alguma coisa que interessa, que goste, pelo menos passe para conhecer, para ver, ou dar uma sugestão também. E o agradecimento final aos nossos jovens aqui do coral, que com tanto carinho treinaram para cantar nessa missa, tanto a missa das 8 quanto das 10h30. Eles ficaram à disposição. Quem está vindo pela primeira vez? A senhora está vindo pela primeira vez, né? Quem está vindo? Levanta o braço, por favor. Tá bem, sejam muito bem-vindos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da igreja, os jovens do coral ficarão à disposição para responder, para explicar tudo certinho. Agora fiquemos de pé para a bênção. Ele está no meio de nós. Venga, pela poder das chaves, Paulo
Ah, eu sou. Segunda churrasco de vida, engordei 25 quilos. Daí eu falei pra ele, você vai ficar nessa vida que nós vamos morrer, filho. Aí saí caçando casa aí. Fui. Mas você já era surfista ou você virou Não, surfista? eu sou intermediário, entrei, não sabia nem nadar. Daí tem um amigo meu que dá aula ali. É porque ele já eu parece fui lá, um ele queria surfista. que eu fizesse uma aula. Não, Não, já parece surfista Aí, da tem vida aquele... inteira, né? Mas o meu cabelo era melhor que o seu, pô. Deixei agora que minha barba ficou assim, ó. Então, quando eu mudei pra cá, né? Desde eu vou fazer 4 anos agora em julho. Eu não cortei mais o cabelo. Tem que crescer lá.